passear um pouquinho nesse livro hoje, mas eu quero começar no capítulo 12. Capítulo 12 do livro aos Hebreus, os 3 primeiros versos. Também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Temos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. É interessante, queridos, que a carta aos Hebreus é uma carta preciosa, que o autor vai mostrando para nós toda a realidade de Cristo Jesus, o seu sacerdócio, a transformação que Jesus tem para a minha vida e a sua vida. É uma carta, como o próprio nome diz, é dirigida aos Hebreus, então ela vai pontuar muito do Velho Testamento, muito da lei judaica, para esclarecer ao povo de Israel qual era a proposta de Jesus, quem é Jesus, o seu reino, qual é o plano maior de Deus para a vida da humanidade. E quando a gente chega nesse capítulo 12, ele é um capítulo interessante, que ele começa com essa exortação, apontando, usando a figura de uma corrida. Aqui na igreja a gente tem alguns irmãos que estão se aventurando a correr cada vez mais. Daí o Renan está fazendo corrida, como é que é? Mais acelerada, correndo 5 km, é isso, Renan? 21, 30, o cara está virando um avião. O Antônio Camelo é nosso veterano, como o próprio nome já diz, é um camelo correndo, né? É uma bênção. O Antônio Camelo está agora de quarentena, não está podendo correr, terminando a recuperação da cirurgia, mas é o nosso veterano da corrida. Agora ele está correndo. Tem o Ozirano, cadê o Ozirano? O Ozirano está aí ou não embaixo? O Ozirano está ali. O Ozirano correu também semana passada a corrida da Adidas, é isso, Ozirano? Hoje de novo? Toda semana agora eu não estou aqui. Faltar a igreja toda semana para correr maratona, vai começar para chamar no gabinete. Aí a coisa vai rolar. Mas, irmãos, é interessante que correr é algo muito precioso. E realmente, o autor de Hebreus, ele diz que nós temos que a nossa corrida cristã, a nossa maratona, a nossa corrida, e aqui a nossa igreja é uma igreja marcada pela presença de muitos militares, e é característico da vida militar correr toda semana, quase diariamente, né? Então, quem corre sabe bem que nós somos muito tentados a desistir da corrida, não é isso? Você começa, até que o organismo entre em equilíbrio, você é tentado a parar de correr. E tem as coisas que atrapalham a corrida, como uma barriga, né? Como a minha. Eu, ano passado, estava correndo, comecei a correr de novo, corri vários dias, várias semanas, não maratona, né? Porque aí tem que perder muita barriga para correr maratona. Mas depois atrapalhou tudo de novo, os horários, tudo parei, tudo de novo. Então, o Felipe diz que corre, viu, gente? Mas com essa barriga dele, eu tenho que sair um dia para ver ele correndo. Então, gente, o que acontece? A corrida, a gente tem muitas situações que nos tentam a parar. Às vezes é uma dor, é um cansaço. E o autor de Hebreus, ele pega essa figura da corrida e faz um paralelo com a nossa maratona cristã, a nossa jornada de longo prazo. E ele começa apontando para nós uma realidade de que vida cristã não é feita de instantâneos. Nós vivemos numa sociedade do imediatismo, nós vivemos numa sociedade do fast food, nós vivemos numa sociedade do aqui e agora, nós vivemos numa sociedade em que nós queremos uma pílula da santidade. A gente quer tomar um remédio e ficar santo, a gente quer tomar um remédio e virar um adorador, a gente quer tomar uma pílula e virar um homem de Deus. Só que isso não existe, não existe. A gente tem até algumas ferramentas, tem seminários, tem congressos, tem reuniões, tem retiros
que dão aquela turbinada no processo, né? Você sai para um retiro, você sai para um encontro de casais, você sai para um retiro espiritual, você vai para um treinamento. A gente costuma dizer que aquilo ali é um reforço, é um renovo, é um fortalecer da mente e do coração, mas não vai resolver a sua maratona de vida cristã, porque a sua vida cristã é um convite a perseverar de longo prazo, do começo até você estar em Cristo Jesus na eternidade, falando uma dimensão humana, terrena, e a partir daí para toda a eternidade. Não tem fim mais. Você viverá para sempre. Você já está vivendo a vida eterna. Você já começou a viver a vida eterna. E vai viver essa vida eterna para toda a eternidade. Amém, querido? Quem já começou a viver a vida eterna aqui? Levanta a mão. Um monte de peso. Levanta com coragem. Eu já comecei a viver a vida eterna. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você tem certeza da sua salvação, se você já é uma nova criatura, querido, você viverá para sempre. Viverá para sempre na presença de Deus. E como o Tiago falou muito bem, o Tiago hoje estava tendo de manhã a mensagem, hein? E como ele falou muito bem agora na hora do louvor, nós precisamos entender que somos criaturas do reino, somos chamados para o reino eterno de Deus. E as nossas prioridades precisam ser as prioridades do reino. Falando isso, nossa missionária na Amazônia, foi muito bem lá, trabalhou muito ribeirinho. Bem, Stephanie passou aí na igreja Barão do Taquara 15 dias, foi isso tudo? 12 dias lá na Amazônia, fazendo trabalho missionário entre os ribeirinhos. Muito bom, Stephanie, que Deus abençoe. Mas essa é uma dimensão do reino. Separar tempo na nossa agenda para servir, para uma viagem missionária, para servir na igreja, para abençoar o irmão. Por quê? Porque estamos numa continuidade. E nesta continuidade, somos convidados a perseverar. O autor de Hebreus destaca aqui nesses 3 versos uma coisa que ele sempre chama a atenção, mas eu não vou me ater muito a isso hoje, mas eu quero só destacar quando ele diz: tire as coisas que atrapalham e tire o pecado. Então ele fala de 2 coisas que podem atrapalhar a nossa corrida, nossa maratona da vida cristã, nossa jornada para sermos vitoriosos em Cristo Jesus e experimentarmos o melhor que Deus tem para a nossa vida. Uma coisa é o pecado. Pecado é pecado. Você sabe que é pecado. O Espírito Santo de Deus fala com você e te incomoda na hora. Você se sente culpado, aí você tenta racionalizar o pecado, né? Mas pecado é pecado. Então ele diz: tira o pecado da tua vida. Se você está acalentando o pecado do peito, clama ao Senhor, trabalha com o Senhor, tira o pecado da sua vida. Conta com Ele, peça ajuda, ore com o irmão, abra o coração com alguém que pode te ajudar, mas vença esse pecado em nome de Jesus. Enquanto você não vencer, você não prosperará, você não caminhará na plenitude que Deus tem para você. Como Davi diz: enquanto calei o meu pecado, enquanto guardei o meu pecado dentro de mim, os meus ossos adoeceram. Ou seja, a sua vida se deteriorava a cada dia, a cada instante. Pecado é pecado. Outra coisa ele diz: tire as coisas que atrapalham a sua corrida. E aí, quando a gente medita nessas coisas que atrapalham, querido, é um pouquinho por aí que eu quero passear hoje, mas falar justamente sobre essa questão. A maneira que vivemos, as escolhas que fazemos, que não são necessariamente pecado. Você sabia que pode ter coisas boas que atrapalham você? Quando a gente fala de uma corrida, se você, por exemplo, fizer uma refeição muito pesada, você não está fazendo nada de errado, você está comendo uma boa refeição, mas você não vai conseguir correr uma maratona, porque vai lhe atrapalhar. Mesma coisa na vida cristã. Às vezes você está ocupando o seu coração, a sua mente, o seu tempo com coisas boas, mas que Deus não deu para você, não é para você fazer, não é o seu trabalho, não é o seu ministério, não é o que Deus tem falado ao seu coração, mas você começa a tentar tapar os buracos, tentar atender todas as demandas, e o que acontece? Você fica enterrado na sua corrida, na sua caminhada. Às vezes é um filho, por exemplo, nós temos a história de Eli.
Eli com seus filhos Ofni e Finéias. Eli foi um pai zeloso com seus filhos, foi um pai carinhoso, mas ele foi tão zeloso, tão carinhoso, tão amoroso com seus filhos, que ele não corrigiu os filhos na hora que ele tinha que corrigir. E na hora que ele tinha que corrigir, ele não corrigiu, Deus então veio aí e disse: por que você está valorizando mais os seus filhos do que a mim? E valorizar os filhos, cuidar dos filhos, não é obrigatoriamente uma coisa errada. Só que se tornou um erro na vida de Eli, quando Eli colocou os seus filhos acima de Deus. E é nessa perspectiva, então, querido, que o autor de Hebreus está falando aqui no capítulo 12. Ele diz: uma vez que estamos rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, com essa ideia de uma corrida proposta para você, de uma jornada de vida cristã, e que o desejo de Deus é que você chegue ao final dessa jornada vitorioso, que você chegue ao final dessa jornada experimentando o melhor de Deus para a sua vida, a graça de Deus, o cuidado de Deus, o poder de Deus, querido. Eu quero convidar você a meditar comigo nessa noite, a continuar meditando comigo. E eu quero então destacar 3 coisas importantes que o autor de Hebreus falou anteriormente em alguns capítulos. Primeiro está no capítulo 8. Vamos no capítulo 8 do livro de Hebreus comigo. Para você ter uma vida vitoriosa, para você ser uma maratonista do reino e ser bem sucedido, para você ser um vencedor, querido, eu quero dizer que você não pode jamais perder de vista quem é o Senhor na sua vida. E aí eu começo fazendo uma pergunta para você: quem é o Senhor da sua vida? O pastor Pedro Santos, uma vez pregando lá em Albuquerque, ele disse uma frase que nunca mais eu esqueci. Ele disse o seguinte: nós só podemos decidir de quem seremos servos, mas sempre seremos servos, ou servos de Deus, ou servos do maligno. Palavra dura, palavra que muitas vezes não gostamos de falar, que muitas vezes não gostamos de ouvir, mas é uma palavra real. E se nós queremos ter uma maratona na vida cristã de maneira viva e saudável, precisamos lembrar quem é o Senhor. Por quem estamos correndo? Por quem estamos vivendo? Quando nós mantemos isso em pauta, quando mantemos esse foco, querido, nós certamente seremos vencedores. E no capítulo 8 de Hebreus, o autor fala justamente disso. Dá uma olhadinha comigo no verso de número 9 do capítulo 8. O capítulo 8 está falando sobre Jesus como sumo sacerdote. E no verso 9, verso de número 6, diz assim: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Nós estamos falando de um Jesus comparado ao sumo sacerdote do Velho Testamento, que ele tem um ministério superior, uma aliança superior e uma promessa e promessas superiores. Mas aí vai além, verso 10. Verso 10 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minhas leis em suas mentes e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos eles me conhecerão. Você precisa conhecer o Senhor. Você precisa saber quem é o Senhor. Quem é Jesus, que é o sumo sacerdote, que é aquele que uma vez por todas entregou sua vida na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar, e por isso nos faz mais do que vencedores. Jesus que venceu a morte, e o próprio Deus que não poupou seu próprio Filho, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as demais coisas? O grande problema, querido, quando a nossa alma se inquieta, se nós fôssemos olhar o capítulo 4, depois em casa leia o capítulo
4 foi tema hoje da classe TVD, que está estudando a carta aos Hebreus. E foi um momento muito precioso na classe hoje, quando nós vimos no capítulo 4, o autor de Hebreus, ele fala sobre entrarmos no descanso, uma alma aquietada, uma alma que consegue descansar. Mas não está falando de pós-morte, está falando de descansar aqui, neste mundo que tem aflições, nesse mundo que tem tempestades, nesse mundo que tem corrupção, que tem maledicência, que tem problemas, que você tem enfermidades, que você tem medos. Existem ameaças, mas você entra no descanso. E esse descanso é garantido por 3 coisas básicas, que o capítulo 4 fala. É garantido pela palavra de Deus que alimenta a nossa fé. É garantido pela convicção de que Deus é soberano e nada foge ao controle dele. E é garantido pelo sumo sacerdote, que é Jesus. Jesus, como sumo sacerdote, ele é misericordioso e cheio de graça por nós. Ele vê a nossa necessidade, Ele nos socorre no momento da fraqueza e Ele nos abençoa por toda a sorte de bênçãos espirituais. Você, querido, precisa guardar isso no seu coração. Às vezes a vida é difícil, às vezes na maratona da vida, na corrida da vida, você dá uns bons torções no pé e dá vontade de sentar e parar de viver, dá vontade de parar de caminhar, você não tem vontade nem de engatinhar mais, quanto mais continuar correndo a corrida cristã. Mas eu quero dizer para você, querido, não desista, porque sabendo quem é o seu Senhor, é Ele quem guerreia por você, é Ele quem entra no combate com você, é Ele quem garante a vitória para a sua vida, é Ele quem te garante sustentar até o dia final. Eu sei quem tem o Cristo e é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Essa é a promessa do Senhor. São promessas. Ele poderia ficar aqui citando dezenas e dezenas de promessas do Senhor. De maneira muito clara. Em momento algum o Senhor diz: você não enfrentará lutas. Em momento algum Ele diz: você não terá dificuldades na corrida. Mas em todo tempo Ele diz: eu estou com você. Eu estou com você. E quando você tiver vontade de parar de correr, querido, clame ao Senhor, e Ele está com você. Ele está perto de você. Ele corre com você. Ele ajuda você. Nós não podemos perder essa perspectiva, porque Jesus, Ele é soberano, Ele é o Senhor. Ele precisa governar as nossas vidas, querido. Jesus, Ele quer o primeiro lugar, Ele não quer outro lugar, Ele não aceita outro lugar, Ele só aceita o primeiro. Só que quando você dá um jeitinho em algo para beneficiar você, você está tirando Jesus do trono. Quando você cede a uma tentação, você está tirando Jesus do trono. Quando você coloca Jesus em segundo plano, Jesus não quer o segundo plano, Ele quer o primeiro, e somente o primeiro. Quando lá no Velho Testamento, o povo de Israel, para a saída do Egito, Deus mandou que matassem os animais, fizessem as ofertas, os sacrifícios, e pegassem o sangue e passassem nos umbrais das portas, porque nas casas que tivesse esse sangue, o anjo do Senhor passaria e não sacrificaria o primogênito. E aí o Senhor foi sacrificando o primogênito do povo egípcio que não temia a Deus, e todos os primogênitos de Israel foram poupados, tanto humanos quanto animais. Todos os primogênitos foram poupados. Logo em seguida, Deus vira para Israel e diz: a partir de agora, todos os primogênitos são meus, porque eu poupei a vida de todos eles. Se nós fizermos um paralelo disso com a vida de Cristo Jesus, querido, Jesus é o Filho de Deus amado, Deus Altíssimo, que morreu na cruz do meu e do seu lugar para nos resgatar da morte. E a partir do momento que Ele faz isso, Ele tem todo o direito de ser o meu e o seu Senhor. Ele deu a vida dele para resgatar a sua. Ele deu a vida dele em troca da sua. Então o convite de Jesus para andarmos com Ele, para corrermos ao lado dele, não é um convite mais ou menos, não é um convite se der, não é um convite quando der, não é um convite se for possível, mas precisa ser um convite de tudo ou nada. E esse é o grande desafio da caminhada de Cristo Jesus. Porque Jesus não nos convida para mais ou menos, Ele nos convida para tudo ou nada. Não há meio termo, não há negociação, não há mais ou menos. Ou você está em Jesus, ou você
você é salvo ou você não é. E se você ainda não tem essa convicção, querido, hoje é o dia, hoje é a hora de você render a sua vida plenamente ao senhorio de Cristo Jesus. E você não vai se arrepender, porque Jesus é um Senhor que nos ama, um Jesus que já provou o seu amor por nós, quando deu a sua própria vida na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Nós não podemos perder isso nunca jamais. Igreja de Jesus. Se eu falar como igreja agora, igreja de Vila Valqueire, se nós pudéssemos imaginar a igreja viva como um grande corpo, como um grande ser único, que eu pudesse dizer, perca tudo, mas não perca jamais a convicção e o comprometimento de quem é o Senhor desta igreja, o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos perder isso jamais, querido. Porque é isso que nos garante, na hora que fomos confrontados, na hora que fomos ameaçados, na hora que fomos colocados em xeque. É isso que nos garante. Uma das viagens que mais marcou a minha vida, já falei aqui algumas vezes, foi a minha ida à China. Especialmente quando eu tive contato com os missionários da missão coreana, que trabalham com a Coreia do Norte, trabalham com perseguição, com igreja perseguida. E querido, quando estávamos lá, nós ouvimos o testemunho do que aconteceu na Coreia do Norte, quando um grupo de cristãos foi achado no interior da Coreia do Norte, mães, pais e crianças, e aí os governantes, para puni-los, querendo que eles negassem a sua fé, pendurou as crianças na forca. E crianças começaram a chorar, começaram a dizer, vai me tira daqui. E todos muito aflitos, mas renovados na fé pelo Senhor, uma das mães foi até aquelas crianças, abraçou as pernas e disse, meus filhos, fiquem calmos, porque hoje jantaremos com o Pai. E aquelas crianças foram mortas. E aqueles pais foram mortos. E o sangue dos mártires tem sido a semente da igreja. Não há. Não há nem Deus. Não há mais um Deus. Quando Jesus requer a nossa vida é porque Ele já deu a dele. Quando Ele diz, segue-me, é porque Ele já veio e já viveu no seu lugar. Para dizer para mim e para você, é possível. E eu estou contigo. Tudo ou nada. Se queremos correr a jornada da vida cristã e no final sermos vencedores, vitoriosos, nós não podemos esquecer quem é o Senhor da nossa vida. Jesus precisa ser o Senhor da nossa vida. Segunda coisa que eu quero destacar, querida, o autor de Hebreus vai falar um pouquinho mais à frente, agora indo à frente um pouquinho no capítulo 9. Há uma segunda verdade no capítulo 9, e eu quero animar depois você durante essa semana, leia o livro de Hebreus, leia esses capítulos, porque o tempo não nos permite ler todo o texto, e eu selecionei algumas verdades principais que eu creio que sejam centrais para a nossa jornada, para a nossa caminhada cristã. Eu quero animar você a ler depois esses capítulos. Mas no capítulo 9 há uma outra verdade tremenda apresentada para nós. No capítulo 9 está falando sobre a adoração no tabernáculo. O autor de Hebreus ele vai fazer um paralelo. No tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, que era o local de adoração, local de... era a tenda do encontro, onde Deus vinha falar com o povo de Israel, especialmente com Moisés. E ele vai fazer um paralelo com o tabernáculo que Jesus entrou, que é o tabernáculo dos céus. Ou seja, hoje nós não dependemos mais desse prédio para Deus falar conosco. Deus não fala conosco por causa do prédio. Igreja não é esse prédio, não é igreja somos nós. E agora o tabernáculo de Deus se manifesta em nossas vidas. O Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele fala conosco. E onde eu e você estivermos, a igreja de Jesus está. E ali o Senhor está operando, está falando, está tratando. E assim como Deus fala conosco na igreja, Deus fala conosco em casa, Deus fala conosco no trabalho, Deus fala conosco em todos os lugares. E Ele está falando, está explicando essas verdades. E Ele vai chegar no verso de número 7, Ele vai dizer o seguinte, Ele falando do tabernáculo, falando das coisas, Ele diz, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados
que o povo havia cometido por ignorância. E aí no verso 11, diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. E aqui está a segunda verdade que eu quero dizer para você, querido. Em Cristo Jesus nós obtemos redenção eterna. Eu vou explicar, já vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vai comigo até o verso de número 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Querido, eu quero dizer para você que a segunda verdade que nós precisamos manter clara em nosso coração e pautar a nossa vida nessa confiança é de que Jesus, ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e por isso ele garante redenção eterna. Redenção é redimir do pecado, redimir da acusação, redimir da condenação. Ou seja, Jesus vai. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, todo ano, uma vez por ano, tinha que oferecer sacrifícios, que era um símbolo, apontava para a promessa do Cordeiro. Esses sacrifícios eram mortos, o sangue era aspergido, para que as pessoas tivessem seus pecados perdoados. Uma família, se fosse grande, tinha que levar um novilho, se fosse média, tinha que levar um bezerro, se fosse uma família pequena, mais pobre, levava uma pomba, mas todos tinham que levar algum animal, uma vez por ano, para o sumo sacerdote sacrificar em adoração a Deus, e o sangue derramado era o símbolo do perdão desses pecados. Só que isso tinha que ser feito todos os anos. Todos os anos isso se repetia. Por quê? Porque é um sacrifício incompleto, insuficiente, incapaz de satisfazer plenamente a justiça de Deus. Mas Jesus, quando veio, ele se fez cordeiro por isso. Quando ele entrou no Santo dos Santos, ele entregou a própria vida. E ele morreu por nossos pecados. E uma vez que ele morreu por nossos pecados, o que ele conquistou para nós, querido, foi aniquilar o pecado. Foi aniquilar de uma vez por todas a condenação do pecado. Os pecados que eu já cometi, os pecados que eu cometo hoje, e os pecados que eu cometerei, e eu espero que sejam a cada dia menores e menos a cada dia, Jesus já morreu por eles. Jesus garante uma redenção eterna. O que garantir uma redenção eterna traz de significado prático para a nossa caminhada na vida cristã? Aí eu me lembro de Romanos, capítulo 8, o apóstolo Paulo dizendo: estou bem certo de que nada nem ninguém poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu entendo que Cristo Jesus, como sacrifício vivo, como sumo sacerdote que entregou a si mesmo para perdão dos meus pecados e dos seus pecados, na realidade o que eu vejo é Ele que eu me torno eterno devedor ao Senhor, porque nunca, jamais eu poderia recompensar isso. E isso é fruto da graça. Eu só recebo por pura graça. A graça do Senhor me alcançou um dia. E por essa graça eu sou redimido, eu sou salvo, eu sou garantido. E nada, nem ninguém poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderão me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É o que Paulo vai declarar. Eu quero dizer para você, então, querido, não desista. Mesmo se você tem tido dificuldades, não desista. Mesmo se você tem fraquejado na fé, não desista. Mesmo se você pecou, não desista. Deus te chama
para o renovo na presença dEle, para continuar na dependência dEle. Ele continua te amando. Ele já pagou por você. E Ele continua garantindo você. Aí alguém pode virar e dizer, pastor, então é moleza. Então eu vou. Vive a vida. Né? Laissez faire, laissez passer. Deixa estar, deixa acontecer. Vivamos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Jesus já perdoou todos os meus pecados. Vou aproveitar ao máximo. Vou viver navalescamente as minhas manias, os meus desejos, as minhas paixões. E depois eu vou lá, faço uma oração de meio segundo e estou perdoado. João já diz que ele que é nascido de Deus não vive no pecado. Porque quem é nascido de Deus não tem prazer no pecado. Mas se dissermos que não somos pecadores, fazemos Deus mentirosos. Então é interessante percebermos isso. Ao mesmo tempo que Deus está dizendo, você não precisa desistir porque fraquejou. Eu estou com você. Eu quero te levantar. Eu quero te restaurar. Quero que você continue comigo. Mas ao mesmo tempo ele diz, mas se você é meu mesmo, você não vai viver dessa maneira todo o tempo. Irresponsavelmente ou negligentemente. Você vai lutar para vencer sempre. Mas eu sei que tem hora que você vai fraquejar. É o que eu costumo dizer para algumas pessoas quando eu estou aconselhando, quando eu estou falando sobre isso, eu digo, querido, seu pecado não me surpreende, Jesus. Ele já morreu na cruz por causa dele. Agora, vai, o que Jesus diz em todo tempo? Não peques mais. Mas na nossa corrida, querido, não se esqueça, não deixe aquele inimigo, porque sabe o que tem feito muitos cristãos, muitos servos de Deus, perderem o ritmo na corrida, ficarem sempre culpados, sempre envergonhados, sempre diminuídos, sempre vacilantes, sempre na marcha ré do processo. É uma coisa chamada culpa. Mas eu quero que você se lembre, você guarde no seu coração, e que você receba do Senhor, que dos teus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. E se tem algo que lá atrás você fez e desagradou a Deus, feriu o seu coração, apresente ao Senhor, arrependa-se, confesse e seja livre. Seja livre. E corra com toda a intensidade a corrida cristã, porque o inimigo não tem mais autoridade sobre a sua vida. Por isso que Paulo vai dizer, irmãos, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Vocês hoje estão afiados na vida, hein? Estão acordados hoje. É Deus quem os justifica. Não há acusação, não há condenação. Porque Jesus garante redenção eterna. Essa coisa de ficar salvo hoje e amanhã perde a salvação, aí é salvo de novo, aí perde a salvação de novo, não é o que o Senhor nos ensina. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para toda eternidade. Uma vez salvo, salvo de todas as circunstâncias, apesar de todas as ameaças. Uma vez salvo, salvo eternamente em Cristo Jesus, porque Ele já garantiu o perdão de todos os seus pecados, em todas as suas partes. Agora, muda de vida, né, meu irmão? Toma uma atitude. Porque também a palavra de Deus diz, não acalente o pecado do peito, porque ele é como brasa viva, e ele vai te queimar, e vai queimar ele. Então, em nome de Jesus, se tem alguém aqui nessa noite, como servo de Deus, salvo em Cristo Jesus, já entregou a vida a Jesus e continua no secreto, realizando o pecado, em Jesus, assumir um compromisso com o Senhor de vencer isso para sempre, em nome de Jesus. Amém, querido? Por último, amém? Está animado, isso aí. Ainda bem que tem alguém animado aqui hoje. Querido, por último, eu quero dizer para você, se você quer correr bem essa maratona, e ser um vencedor no final, no capítulo 10 de Hebreus, ele mostra para nós algumas atitudes que precisamos ter. Eu estou chamando de atitudes vencedoras. Atitudes vencedoras na corrida com Cristo Jesus. Lê comigo a partir do verso número 19, do capítulo 10. Diz assim: portanto, irmãos,
temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Quero destacar aqui daí uma outra mensagem, eu quero então só pontuar para nós. Precisamos de algumas atitudes vencedoras no reino de Deus. A primeira que o autor Hebreu vai dizer para nós é o seguinte: já que Jesus é o sumo sacerdote, já que Ele garante perdão eterno, já que Ele garante acesso ao Pai, porque somos livres. Porque isso é uma coisa que eu acabei não destacando, mas no verso 7 do capítulo 9 que eu li, diz assim: no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na época do Velho Testamento. Porque hoje o tabernáculo não é mais terreno, Jesus já entrou, e qual é a boa notícia? Todos nós podemos entrar na presença de Deus, o Santo dos Santos. Repete comigo: eu posso chegar no Santo dos Santos. Eu posso chegar diante do trono de Deus. Irmãos, esse é um acesso que bota qualquer entrevista com o presidente da República, com um diretor de empresa, com um chefe, com um pastor, no chinelo. Se você se sente honrado, porque tem a oportunidade de estar numa reunião que tem uns bambambãs lá da vida, sinta-se muito mais honrado, porque o Senhor está distante de você, como diz no CD do Rico Baiano, a distância de uma oração. A distância de uma oração. É a distância que Deus está de você. Uma vez a gente com essa brincadeira que diz assim: essa oração não passou nem do teto. Um amigo meu falou: não precisa passar, Deus está aqui. Mesmo quando a gente está igual cachorro molhado, dia de chuva, jururu, macambu, surumbate. Abre a tua boca e pede socorro para o teu Deus. Você tem acesso ao trono da graça de Deus, acesso do Filho ao Pai amoroso, acesso do Santo dos Santos para dizer: Pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Ou para dizer: Pai, dá um carinho, não sozinho. Pai, socorro, estou cansado. Pai, me ajuda. Ou para dizer: Pai, eu te amo. Pai, que sabe que não é bom quando um filho, uma filha chega perto, voluntariamente abraça a gente e diz: Pai, eu te amo. Diga para os filhos, hein? Com toda essa convicção, ele vai dizer então para nós: aproximemos-nos de Deus. Primeira atitude: aproxime-se de Deus. Gente, vamos ser sinceros, a gente tem que parar com esse negócio. A gente passa a vida toda. Você trabalha o dia inteiro, igual um pulo de carga. Você trabalha muito, você dirige empresa, você comanda pelotão, você rala, você corre, você vai para cima e para baixo, você resolve o problema, você se estressa, você gasta 10, 12, 15 horas do seu dia trabalhando, você passa 4 horas dentro do ônibus, indo e voltando do trabalho, e você não consegue separar 5 minutos para falar com ela. Você precisa mudar isso. Você pode mudar isso. Aproxime-se de Deus. Coloca Deus dentro do teu carro. Coloca Deus dentro do teu ônibus. Coloca Deus dentro do teu trabalho. Força essa agenda. Empurra esses negócios mais tarde.
relacionamento com Deus. Isso é tão sério, é tão desafiador, porque na minha vida eu também vejo isso. Eu parei e falei assim, cara, eu só estou abrindo a Bíblia para preparar a mensagem. Só estou abrindo a Bíblia para falar alguma coisa no púlpito. O que eu vou falar no domingo? O que eu vou falar na quarta-feira? Eu preciso abrir a Bíblia para mim. Deus precisa falar comigo. Então, antes de começar a pensar na mensagem, eu tenho que pedir para Deus falar comigo. As minhas mazelas precisam ser apresentadas diante desse Pai amoroso. E você precisa da mesma coisa, querido. Não diz que não tem tempo, porque tem. Empurra esse negócio. Mas toma uma atitude vencedora. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. Segunda atitude vencedora. Verso 23. Apegue-se com firmeza à esperança. Ou seja, toma posse, querido. Toma posse, apegue-se da esperança, da promessa de Jesus. Quando ele diz que ele é o sumo sacerdote que intercede por você, creia nisso. Quando ele diz que ele está no controle, creia nisso. Quando ele diz que ele sustenta você, creia nisso. Em nome de Jesus. Apegue-se com firmeza. Apegar-se é grudar. Gruda nesse negócio. É mais ou menos quando você já está caindo, bota a mão no ombro de alguém, vai no mar, cara, na corrida, pede ajuda. E garra em Deus, garra nas promessas dele, garra nas verdades dele na sua vida. E confia, querido, apegue-se. Mas a gente está apegado ao carro novo, ao computador novo, ao brinquedo novo, à roupa nova, ao salário novo. Coisas boas. Coisas boas. Mas nós precisamos começar a ter um apego maior das promessas do Senhor no nosso coração. Hein? Terceira atitude vencedora que ele coloca aqui para nós. Considere uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Você quer chegar bem no final da corrida, querido? Incentiva seu irmão, ame seu irmão, seja amado por ele. Diga para o seu irmão, estou aqui, conta comigo. Porque na hora que você precisar, ele vai dizer para você, estou aqui, conta comigo. Não faça essa corrida sozinho, chama alguém para correr do seu lado. Na hora que você está perdendo o fôlego, o companheiro diz assim, não, vamos lá, diminui o ritmo, mais devagarinho, respira, respira. Aí você respira. E aí você vai, daqui a pouco você recupera e você segue. Incentive ao amor, incentive as boas obras. Incentive seu irmão a se envolver nas boas obras do ministério, nas coisas que Deus quer que você faça. Quarta atitude vencedora, não deixemos de reunir-nos. Aqui, visitantes, desculpem o puxão de orelha, igreja de Vila Palmeira, vocês estão muito acomodados nas reuniões da igreja. Tem muita gente que na igreja uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Vamos mudar isso em nome de Jesus. Você tem classe de EBD para estudar, você tem grupo de crescimento, você tem culto dia de semana, você tem culto domingo. Você não consegue vir em tudo, eu sei, mas você precisa vir em alguma coisa. E quem está lá na internet, ouvindo na internet, também serve. Tem que tomar jeito. Porque aqui a brasa é acesa, a cinza é assoprada. Nós somos renovados na presença do Senhor. E esse fato de que não precisa estar na igreja, todo dia Deus já exorta aqui, não vá nesse fato. Porque a igreja, a comunhão dos irmãos, é aqui que somos edificados e nos edificamos mutuamente. Ok? Última atitude vencedora. Ele vai dizer para nós, verso de número 25. Não deixemos de reunirmos como igreja, eu falei, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproximam de Deus. Parece que está falando a mesma coisa do que incentivar. Mas o incentivar está falando de incentivar o amor e as boas obras. E encorajar é porque ele está alertando das pressões. Ele está alertando das ameaças. Ele vai fechar o capítulo 10 e vai entrar no capítulo 11. E vai mostrar os exemplos de fé. E quando os exemplos de fé foram vivenciados? Na hora que eles foram decapitados, que eles foram perseguidos, que eles foram ameaçados, que eles perderam palácios, que eles perderam
a família. Então, o encorajar é dizer o seguinte: aumente a coragem do seu irmão, porque vai ter vezes que ele vai ter que se posicionar, e ele vai ter perdas por causa disso, por amor ao meio. Então, encorajem-se uns aos outros, para que cheguemos todos lá no grande dia, o dia do Senhor, e possamos ver o nosso reino face a face, e experimentar e desfrutar dele, vida vitoriosa, a vitória completa que o Senhor tem preparado para nós. Amém, querido? Eu quero então deixar para você essas três grandes verdades. Primeiro, qual é a primeira mesmo? Qual é a primeira grande verdade? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Segunda grande verdade, qual é? Não. Antes dessa. Ele garante o que para nós? Redenção eterna. Redenção eterna. E terceira, tenha atitudes vencedoras. Não vou nem perguntar as atitudes vencedoras, porque você vai ter que assistir o vídeo de novo no site para poder gravar. Certo? Mas eu quero animar você em nome de Jesus a crer que o Senhor é soberano na sua vida. Que você possa viver isso plenamente para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu gostaria de orar pela sua vida. Orar pela sua caminhada. Talvez você esteja quase parando na vida. Talvez você esteja quase desanimando, quase desistindo. Mas eu quero orar por você nessa noite. Se o Senhor falou o seu coração nessa noite, você quer pedir a Ele que renove o seu coração, renove a sua alma, renove a sua mente, fortaleça você. Ou se você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, e quer que Jesus seja o Senhor da sua vida, eu gostaria de orar por você. Onde sua mão você estiver nessa hora? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero correr a corrida com Jesus. Eu quero viver firmemente o que Jesus tem preparado para mim. Eu quero estar firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é mal do Senhor. Vamos ver a igreja ficar em pé, nós oramos ao nosso Deus. Um desses queridos que levantaram a mão, você pode chegar aqui à frente para nós orarmos. Obrigado, vem aqui para nós orarmos. Não se intimide, dê espaço, vem aqui, vamos orar juntos. Vamos orar uns com os outros. Se houver mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui à frente para nós orarmos. Mas alguém quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero correr a corrida. Eu quero vontade de parar e desistir, mas eu não vou desistir em nome de Jesus. Eu quero seguir adiante. Eu quero caminhar com o Senhor. Eu quero viver na tua glória. Eu quero andar na tua presença. Eu quero estar ao seu lado. Se você quer falar isso para o Senhor, querido, sai do seu lugar, vem aqui à frente, para nós estarmos juntos, orando ao nosso Deus, colocando nossa vida diante do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, eu quero continuar correndo essa maratona, sem desistir. Há mais alguém que quer falar isso para o Senhor? Sai do seu lugar agora e vem até aqui, para nós orarmos ao nosso Deus. Sonhos
pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. É uma canção que fala de promessas do Senhor, para você não desistir, querido. Talvez você tenha entrado aqui essa noite pensando em desistir da sua família, mas o Senhor quer continuar correndo essa corrida com você. Talvez você tenha entrado aqui essa noite pensando em desistir da vida, mas o Senhor quer continuar correndo com você. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite, talvez nem pensando em nada, mas o Senhor está falando com você. Sai do seu lugar, querido, e renove a sua jornada com o Senhor nesta noite. Venha até aqui. Eu tenho que ser para que nós chegamos para cá um pouquinho. Isso aqui não tem problema não. Vamos chegar para cá um pouquinho, vamos chorar já já. Sai do seu lugar, venha para frente também. Fale isso com o Senhor enquanto cantamos. Vamos continuar cantando, família.